Olá! No programa de hoje você vai ver que uma adolescente em Natal, separado dos irmãos mais novos que foram adotados, agora terá um lar bem pertinho deles. Vai ver também quais as regras para reformar um apartamento. E ainda, o que o poder público deve fazer para garantir o direito à moradia. Não saia daí, o TJTV está só começando. Quando estão disponíveis para adoção, as crianças torcem para que sejam escolhidas e acolhidas por pais adotivos. Na medida em que a infância vai chegando ao fim, essa esperança de terem uma nova família vai diminuindo. Mas para um jovem adolescente de Natal, a sorte sorriu 2 vezes. Veja por quê. Para que esta assinatura fosse possível, Edivaldo precisou percorrer mais de 3.000 quilômetros. O bancário veio de São Paulo até Natal por um motivo bem específico e, para ele, bem especial: aumentar a família. Ele assinou um termo de guarda que foi o primeiro passo para a adoção de um adolescente. Ainda no Fórum, o desembargador Miguel Seabra Fagundes, em Natal, recebeu as primeiras orientações da assistente social. Do Fórum, Edivaldo foi direto para o abrigo Menino Jesus para conhecer Luanderson, acolhido no abrigo há cerca de 2 anos. E não demorou para que os futuros pai e filho trocassem o primeiro abraço. Uma cena que nem a própria assistente social esperava presenciar. É que Luanderson já está bem fora da faixa etária de crianças e adolescentes que são procurados para a adoção. De certa forma é um preconceito, ainda mais um adolescente, né? Que se tem o mito de que não vai conseguir mais educar, mas trazer para sua família aquela criança, formar vínculo afetivo e educar da forma como a pessoa deseja. Segundo Fátima, em 12 anos de trabalho, esse é o primeiro caso que ela presencia de interesse pela adoção de um adolescente do sexo masculino e com mais de 10 anos de idade. Isso é bom porque serve de exemplo a pretendentes que estão aguardando na fila e que só querem crianças de 0 a 2 anos. Quanto ao perfil, era uma criança menor, só que Deus dá essa oportunidade para a gente ser feliz, né? E a gente tem que abrir os horizontes para deixar isso acontecer, né? As palavras de Luanderson foram poucas, típicas de quem ainda está processando toda a mudança ao seu redor, mas resumiram o sentimento de quem achava difícil ter uma nova família. Conta aí um pouquinho pra gente como é que você está se sentindo. Muito bem. Esperando uma família boa. O caso de Luanderson é ainda mais raro porque ele tem 3 irmãos mais novos que foram adotados recentemente e ele ficou sozinho no abrigo. O detalhe é que os irmãos também foram adotados por uma família que reside em São Paulo. E o melhor, em um bairro vizinho ao que vai morar. Um convívio que o pai faz questão de incentivar. Para a gente trazer ele de volta, fazer ele uma pessoa, um cara feliz, um cara de bem, é muito importante saber que o irmão dele ou as irmãs estão bem também. Então isso para mim é gratificante, poder ter esse contato com a família adotante dos irmãos deles. Em via de regra, a Lei 12.010, que alterou alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, não permite que irmãos sejam separados em caso de adoção. O artigo 28, por exemplo, diz que os grupos de irmãos devem ser colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família, com exceção de situações de risco. Casos como o de Luanderson, onde existiu a separação dos irmãos, só podem acontecer mesmo em última hipótese. Para que aquela criança ou aquele adolescente não fique se eternizando num abrigo, numa casa de acolhimento, que tem toda a atenção, mas não é um ambiente familiar. Então, em último caso, se não houver nenhuma possibilidade de condensar o grupo de irmãos para uma só família, que ela possa ser separada. O juiz também ressalta que o termo assinado por Edivaldo não foi a adoção propriamente dita. O processo que teve início foi o do chamado estágio de convivência. Ele vai receber uma guarda provisória para garantir juridicamente ficar bem seguro, a segurança jurídica, melhor dizendo. Ele vai ser acompanhado na cidade onde ele mora, em São Paulo, vai ser ouvido pelo juiz. O adolescente vai também ser ouvido, vai ser feito todo um estudo psicossocial na casa dele. Em seguida, essa carta precatória é remetida de volta aqui para Natal e, se der tudo certo, o juiz daqui, no caso, da segunda vara, irá decretar, no caso, a adoção, irá conceder a adoção. Mas até isso ser concluído, Luanderson também terá o apoio do novo irmão, também adotado por Edivaldo. E a festa de despedida que o abrigo organizou em Natal parece que vai ser prolongada em São Paulo. Já em São Paulo,
já marcamos um churrasco para se encontrar. No próximo bloco, todo cuidado é pouco ao reformar um apartamento. Está em jogo a segurança de muitos moradores e seu patrimônio. De 2 a 5 de abril, a unidade móvel da Justiça Itinerante presta atendimento no bairro de Felipe Camarão, na Escola Municipal Professor Veríssimo de Melo, que fica na rua Rainha do Mar. Reformar um apartamento não é uma tarefa simples. O imóvel integra um conjunto com estrutura calculada para se manter em equilíbrio. Por isso, existem normas e cuidados que devem ser observados. Neste edifício de luxo, localizado na praia de Areia Preta, em Natal, cada apartamento tem mais de 400 metros quadrados, projetados de acordo com o gosto de cada morador. Mesmo assim, sempre acontecem reformas. Mas toda alteração aqui precisa ter o aval do condomínio, seguindo regras bem definidas no Estatuto. O proprietário, quando vai querer fazer uma reforma, ele tem que fazer um requerimento para o síndico, tá? E nesse requerimento depois, tem que, em acordo, ele tem que apresentar um memorial descritivo, o que ele vai fazer, né? O tempo previsto da reforma, porque os outros condôminos também querem ficar, vamos dizer, cientes do que está ocorrendo. Maurici, que já está à frente do condomínio desde a fundação, há cerca de 7 anos, diz que a maioria das reformas é ligada à ambientação dos apartamentos, mas explica que as mudanças na estrutura das unidades precisam da assinatura de um profissional habilitado. O proprietário tem que contratar um arquiteto ou um engenheiro para ficar responsável por essa reforma, que deve providenciar a RT junto ao CREA. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Norte, o CREA, diz que muitos proprietários ou inquilinos dos imóveis não observam as convenções dos condomínios, nem as legislações. Segundo ele, esta responsabilidade é principalmente dos síndicos. Se o síndico pratica e faz uma obra, ou estruturante, ou de engenharia, e não cobra que o profissional contratado pelo condomínio não esteja registrado e não faça a anotação de responsabilidade técnica, ele tem que entender que a responsabilidade vai cair na administração dele. Modesto afirma que a fiscalização do CREA é constante e salienta que o órgão espera a aprovação do projeto de lei 6.699 de 2002, que criminaliza o exercício ilegal da profissão de engenheiro e arquiteto. Enquanto a aprovação não acontece em Brasília, ele faz um alerta. É fundamental a importância que a sociedade entenda que contratar um profissional registrado e habilitado no Conselho é uma garantia que o contratante tem para que a sua obra seja executada por um profissional que se submete às regras e os ditames do nosso Código de Ética e da nossa legislação. Mas antes de qualquer projeto de lei e além da Convenção dos Condomínios, existem legislações que amparam a chamada política de boa vizinhança, através da Lei 4.591, ou Lei dos Condomínios, e o próprio Código Civil, do artigo 1331 em diante. Tem que cuidar para que o seu ato não transgrida direito à saúde, ao sossego e à segurança do vizinho. E caso esses critérios não sejam respeitados, o juiz dá o aviso. O transgressor ele pode ser obrigado a se abster de praticar esse ato, de desfazer a obra, tanto no âmbito administrativo, através de advertência do condomínio através do síndico, pode sofrer também multa e, em última instância, ingressar-se judicialmente para desfazer a obra que foi feita com esse dano a terceiro e, eventualmente, responder por danos materiais que tenha causado e até mesmo por crime de dano, se for o caso. Embaralhando algumas palavras de forma que pareçam estar desconexas sempre dá um juridiquês. Querem ver? Oi, gente! Hoje nós vamos ver o que significa concurso formal de crimes. O pessoal na rua tentou adivinhar. Olha só no que deu.
magistrado considerou que houve concurso formal de crimes no ato praticado pelo réu. A falsa muito grande, né? Se é um concurso que houve... Acho que todo crime é crime, né? Independente do seu grau, crime é crime. Praticou um crime formado, né? Seria um assaltante, será? Concurso de crime, né? Alguém que fez bastante crime, né? Pessoal, o juiz Cornélio de Azevedo Neto, da comarca de Mossoró, no Oeste Potiguar, me disse que o concurso formal de crimes acontece quando o criminoso, em uma só ação, pratica 2 ou mais crimes. Se esses crimes forem idênticos, por exemplo, se ele matou 2 pessoas com apenas um tiro, é aplicada a pena relativa ao crime de homicídio, porém aumentada por causa do segundo crime. No caso de serem crimes diferentes, como um estupro seguido de morte, por exemplo, é aplicada a pena do crime mais grave. Isso seria o concurso formal de crimes. Deu para entender, gente? Então até o próximo Juridiquês. Tchau! Veja a seguir o que diz a Constituição Federal sobre o direito à moradia. A moradia é um direito social básico previsto na nossa Constituição Federal. Qual o dever do poder público para garantir esse direito ao cidadão carente é o que você vai ver agora. Está na Constituição Federal. O artigo 6º diz que a moradia é mesmo um direito social que deve ser assegurado a todo brasileiro. Mas muitos não vivem na prática a teoria da legislação. No Brasil, são mais de 5 milhões sem habitação, segundo o IBGE, e no Rio Grande do Norte existem mais de 100 mil pessoas nesta realidade. Esta dona de casa foi uma das que conheceu bem de perto essa situação e por isso sabe reconhecer o valor de ter hoje uma casa própria. Eu morava com a minha tia e depois eu fiquei sabendo que estavam fazendo essas casas e a gente correu atrás. A gente não paga aluguel nem nada. Carolina saiu da estatística por causa de um programa governamental. Ela mora atualmente na comunidade Moita Verde, localizada na Grande Natal e que ainda receberá novas construções. Pelo menos é essa a previsão da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento, que reconhece a dificuldade para reverter a quantidade de pessoas sem moradia nos municípios potiguares. Quando você fala que tem um déficit de 100 mil e que hoje você pode fazer 10 mil, é um número pequeno em relação à necessidade, mas é um passo. Eu acho que temos que evoluir, temos que avançar. É uma situação nacional, não é uma situação apenas local. E que a gente, nesse passo a passo, andando a pequeno, mesmo que seja aparentemente a pequeno passo, nós vamos evoluir para tentar reduzir bastante esse número. Segundo o diretor-presidente da SEAB, um estudo será concluído até o fim deste ano, que vai definir o número realmente exato daqueles que não têm acesso à moradia no Rio Grande do Norte. Mas até lá, recursos federais e estaduais já estariam garantidos para a construção de mais 6 mil casas. Paralelamente, estamos tentando parceria com o governo federal. No caso do Minha Casa Minha Vida 2 e do Pro Moradia, inserir em torno de mais umas 6.500 casas. Agora, é ainda aprovar esses 6.500. No entanto, esse juiz ressalta que não basta apenas construir casas. Diversos fatores, como custo acessível, segurança e rede elétrica, por exemplo, devem ser levados em conta. É preciso pensar, portanto, num conjunto de ações dos gestores públicos que realmente façam com que esse direito seja na prática efetivado. Uma política pública que deve ser promovida pelo poder público e que, se não fornecida, pode resultar em penalidades para os estados e municípios. A efetividade desse direito é uma coisa bastante complexa, porque o gestor vai dizer, bom, mas eu não tenho recurso para efetivar, para dispor todos de moradia. Então, há de haver uma relação de extrema confiança e credibilidade entre as instituições que se envolvem ali. Quando há esse tipo de problema, que há uma necessidade coletiva, por vezes o Ministério Público realiza um termo de ajustamento de conduta. Esse termo ele evita, entre outras coisas, a abertura do inquérito civil público com posterior ação civil pública. Quando o poder público não toma essas ações e a alocação desses recursos é facilmente perceptível através de estudos mais circunstanciados, o Poder Judiciário deve determinar, claro que observado o devido processo legal, um processo
que essas políticas sejam efetivadas. No quadro Justiça Seja Feita de hoje, você vai acompanhar mais um exemplo de um cidadão trabalhador que buscou garantir os seus direitos na justiça. Judson Ferreira trabalhou como médico do estado no setor de queimados do Hospital Valfredo Gugel, o maior do Rio Grande do Norte, por 21 anos. O ambiente, cercado de agentes nocivos à saúde, gerava o direito ao adicional de insalubridade no contra-cheque. Mas, por outro lado, o Estado não reconhecia o tempo de serviço para a contagem da aposentadoria. Ano passado, ele já somava 2 anos além do mínimo permitido pela Previdência para se aposentar. Então eu procurei o Sindicato dos Médicos, o setor de advocacia, e entrei com um pedido de averbação de tempo de serviço por insalubridade, que é um adicional de 40% sobre o tempo que você já tem. E depois de 3 meses veio a ordem judicial, o tempo de serviço adicional foi averbado e eu entrei com a aposentadoria no Valfredo. A ação julgada em favor do médico não foi demorada, mas ele afirma que ao chegar no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, o processo passou a ter uma tramitação lenta e desgastante. Isso mesmo depois que a Justiça condenou o governo a recontar o tempo de serviço sob pena de multa diária de R$ 500. Depois que eu entrei com a aposentadoria na CESAP, no estado, passaram-se 4 meses para sair, mas no total, entre a solicitação da averbação e a minha aposentadoria, decorreram apenas 7 meses. Mas a morosidade do Estado não desestimulou os colegas médicos de Judson a seguirem seu exemplo. Ele lembra que depois que teve o reconhecimento desse direito, muitos médicos que trabalhavam em condições insalubres passaram a procurar a Justiça para ter a implantação da aposentadoria devida. Estão todos conseguindo com sucesso. Depois desse, vários colegas meus que já tinham tempo de serviço e não sabiam que poderiam se aposentar de acordo com esse adicional de tempo de serviço, entraram na Justiça e já ganharam. E outros continuam entrando. Judson ganhou o caso na Justiça, pôde se aposentar aos 53 anos, mas não abandonou o setor de queimados do Valfredo Gugel. Ele continua trabalhando no local na condição de terceirizado e diz ser gratificante. Segundo ele, com os direitos garantidos, se trabalha com uma dedicação ainda maior. Não acreditava muito, mas depois dessa, realmente vale a pena investir na Justiça. Mais notícias do Judiciário Estadual você pode ver no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Qualquer dúvida ou sugestão, pode enviar um e-mail para a gente. Os endereços são estes que estão no seu vídeo. A gente fica por aqui, tenha uma ótima semana e até o próximo programa.